Chegamos e vamos informar. Clientes não pagadores da ENDE geram dívida total de mais de 3 mil milhões de kwanzas. Arrancou hoje a Feira Internacional de Luanda, com mais de 2 mil empresas. O Presidente da República anunciou mais dinheiro no orçamento para a construção da estrada Mavinga-Cuito. Rede Girassol está em festa. A emissão da Rádio Girassol FM foi ao ar há 3 anos. Tem desporto e notícias internacionais para ver nesta terça-feira, 22 de julho de 2025. Bem-vindo ao melhor da informação. Boa noite. Centenas de cidadãos de Mavinga, na província do Cuando, receberam de forma calorosa a primeira visita do Presidente da República, João Lourenço. Para os munícipes, a visita de João Lourenço representa esperança para o desenvolvimento da província de Cuando, que surgiu da divisão política e administrativa do Cuando-Cubango. A população recebeu em apoteose o Presidente da República, João Lourenço, à cidade de Mavinga, que se encontra em construção. Os cidadãos veem nesta visita, que é a primeira do chefe de Estado, uma esperança para catapultar a província do Cuando rumo ao desenvolvimento. Significa para nós, para esse povo, muita coisa. Traz prosperidade. Haverá o desenvolvimento nessa localidade e precisamos que o governo reabilite as estradas de Menongue, ou seja, do Cuito para cá, ou então essa localidade toda. Nós mesmo nunca contamos que hoje, com Mavinga, também o presidente vem aqui para ver esse povo que sofreu tanto, muita alegria, bastante alegria. Uma nova província de Angola, mas tudo a água, a energia. Mas estamos fé que com o nosso governador tudo será possível, ser realizado o sonho. Os cidadãos esperam que, com a nova divisão político-administrativa, a edificação de Mavinga seja uma realidade para minimizar as dificuldades de vária ordem que a província enfrenta. A esperança agora renasce, porque como capital nós temos a esperança de que os serviços, as facilidades que outras províncias têm, provavelmente nós já teremos agora, mas era muito difícil, muitas dificuldades, principalmente as vias de acesso e outras tantas coisas que fazem parte das necessidades primárias da população. As autoridades tradicionais e religiosas elencam alguns dos serviços que consideram prioritários para atender às necessidades da população. A vinda do presidente, o que nós queremos é a estrada principal, que faz, nós não temos escola superior, a construção dos hospitais central, essas são perspectivas que nós queremos que o presidente que nos deixa com ele. E outros serviços que até aqui não temos são escolas de formação técnica, que fazem com que os jovens depois saiam desta província à procura desses serviços em outras províncias. E se essas condições forem criadas aqui, então isso vai contribuir que os jovens permaneçam aqui e dão o seu contributo para o desenvolvimento desta província. A capital Mavinga conta com 9 municípios e possui uma população maioritariamente camponesa. E o governador do Cuando disse hoje que a província tem mais de 10 mil crianças fora do sistema de ensino e conta com menos de 1000 professores. Lúcio Amaral falava na apresentação do memorando sobre a situação atual da província em função da visita de trabalho do Presidente da República àquela parcela do país. A província do Cuando tem neste momento um total de 43 instituições de ensino, das escolas do ensino primário, complexos e ainda um magistério. Existem na província 933 professores, números que não respondem às necessidades da procura. A saúde é outro calcanhar da Aquiles. Estima-se a existência de 10.893 crianças fora do sistema de educação e ensino. Importa ressaltar que mais de 70 turmas funcionam debaixo de árvores em todos os municípios. Para inverter o quadro deficitário existente no setor, será necessário a construção de 36 estabelecimentos de diferentes níveis de ensino. Será igualmente necessária a construção e apetrechamento de um centro de formação de ensino técnico profissional na sede provincial.
No domínio da saúde, o setor conta com 40 equipamentos, sendo 12 hospitais municipais, um em Mavinga e outro no Dirico, e 4 centros de saúde, 29 postos de saúde, um centro materno-infantil, correspondentes a 556 camas. De referir que as obras do Hospital Municipal do Cuito Cuanaval andam paralisadas há cerca de 11 anos e as do Hospital Municipal do Rivungo há 3 meses. Realça-se ainda que na província não existem serviços de imagiologia, cirurgia, ortopedia, odontologia, para citar apenas estes, sendo necessário evacuar os doentes para Menong, na vizinha província do Cuando, acabando a miúde os mais graves por falecer durante o percurso dos 200 km de Picado e Chanas até ao Cuito Cuanaval, percorridos em cerca de 8 a 10 horas, em condições bastante adversas para pacientes em estado crítico. As estradas constituem grande preocupação para a província, uma vez que a falta delas atrasa o desenvolvimento local. Na sua intervenção, o governador do Cuando, Lúcio Amaral, falou igualmente do setor da energia e águas. Sendo as vias de comunicação o principal catalisador do desenvolvimento socioeconômico da província, há necessidade urgente de construção de estradas de ligação às sedes municipais nos seguintes troços: Cuito Cuanaval, Piavera Mavinga, portanto, 200 km, Estrada Nacional 160, Estrada Nacional 280, Mavinga, Nerequinha, Rivungo, 250 km, Estrada Nacional 280, Mavinga, Dima, extensão 52 km, Estrada 280, Mavinga, Luengue, 110 km, Luengue, Licua, Mucusso, 244 km, Estrada 170. O fornecimento de energia elétrica às populações dos restantes municípios é feita através de geradores, acarretando custos consideráveis com combustível e manutenção, agravados pelo facto de os referidos municípios não serem de fácil acesso. Ao terminar a sua intervenção, o governador Lúcio Amaral referiu que em 7 meses de funcionalidade da província têm trabalhado muito com poucos recursos. Para o efeito, Lúcio Amaral pediu uma atenção especial para a província do Cuando. Presidente, em nome do povo do Cuando, solicitamos que continue a olhar para a nossa província com a mesma atenção que nos tem sido dedicada, pois nesses primeiros meses do nosso mandato vimos fazendo quase tudo com quase nada, com uma equipa de trabalho bastante reduzida, quer ao nível do governo provincial, assim como das administrações municipais. E a nova sede da capital de Mavinga, com pouco mais de 1.400 hectares, foi hoje apresentada ao Presidente da República, João Lourenço, no quadro da visita que este efetuou à província do Cuando. Quando concluída, segundo explicações do responsável do projeto arquitetónico de Mavinga, a capital do Cuando vai melhorar a conectividade com as províncias vizinhas do Bié, Huila e Mochico. Com 6 meses de institucionalização, Mavinga, a nova sede capital da província do Cuando, já dá passos firmes para a modernização e melhoria da qualidade de vida da população. O projeto de construção de Mavinga, apresentado nesta terça-feira ao Presidente da República, João Lourenço, vislumbra uma cidade resiliente e que salvaguarda a proteção ambiental, a segurança da população, bem como a conectividade do Cuando com o resto do país e a nível internacional. O plano urbanístico de Mavinga, de aproximadamente 1.500 hectares, segundo Belvides Kussumwa, vai reduzir as assimetrias socioeconômicas e oferecer melhores condições de vida aos habitantes. Isto, na verdade, é uma compilação dos 1.400 hectares, onde podem ver a destacar a fase 1, mas a volta em si, o resto da sede capital, que representa vários bairros de habitação, instalações governamentais, zonas verdes e tudo que seria necessário para a funcionalidade da nova sede capital, tudo que na verdade está integrado
para que não funcionem várias ilhas, mas sim um espaço harmonizado e todo integrado. A arquiteta sinalizou que o plano urbanístico de Mavinga foi projetado a pensar no futuro, dado o crescimento populacional da província do Quando. As oportunidades econômicas, à luz das potencialidades turísticas do Quando, serão determinantes para o crescimento econômico e geração de emprego, segundo Belvidos Kusuma. Terem uma ideia dos 1.400 hectares e as instalações infraestruturais e também as instalações para o funcionamento da nova sede. Como podem ver, acho que dá para ver melhor agora a conexão entre o casco urbano já existente e a sede capital, a nova sede capital, através desta via principal, que na verdade é o eixo estruturante que vai fazer a conexão entre as duas zonas. Então, neste caso, não é para isolar, mas sim para conectar os dois através desta via principal. Também para dizer que, apesar da nova sede a vir, nós também estamos a prever requalificação de algumas ruas, edifícios e zonas comunitárias dentro do casco urbano já existente, para que não haja nenhum isolamento, né? Então, os dois vão estar a ser requalificados ao mesmo tempo, em paralelo. De acordo com o cronograma de ações do Plano Urbanístico de Mavinga, até o mês de setembro será feito o lançamento oficial da primeira pedra para a construção da nova sede capital do Quando, que abrange 3 fases. E teve início nesta terça-feira o julgamento de 14 arguidos acusados do crime de homicídio qualificado pela morte do então recluso Cipriano Paus Pires. O julgamento decorre no Tribunal Supremo em Luanda e entre os 14 arguidos destaca-se o comissário prisional da Unidade Penitenciária do Lubango, na província da Huila, Miguel Gaspar. Toda a situação que culminou com a morte do recluso Cipriano Cavela Paus Pires aconteceu no fatídico dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 10 horas e 45 minutos, no estabelecimento prisional do Lubango. O motivo que levou ao espancamento de Paus Pires foi a denúncia do consumo de estupefaciente do tipo liamba dentro do estabelecimento prisional, que, segundo a averiguação no local, não foi encontrada substância proibida na caserna do recluso, segundo o Ministério Público. Miguel Arcanjo Gaspar, comissário prisional, era, na data dos factos, o responsável do serviço penitenciário na província da Huila e está a ser acusado de mandar matar Cipriano Paus Pires na cela do estabelecimento que comandava. Os 14 arguidos são todos funcionários públicos alocados na prisão do Lubango, na província da Huila. No dia 14 de fevereiro de 2019, data da morte de Cipriano Paus Pires, depois de ser espancado, levaram-no ao Hospital Central do Lubango e disseram aos médicos que este estava doente e morreu durante o trajeto da prisão para o hospital. A causa da morte de Paus Pires foi asfixia por broncoaspiração, segundo a autópsia. Na leitura da contestação, um dos advogados de um dos arguidos pediu que se fizesse presente durante o julgamento um médico legista para interpretar o relatório dos laudos médicos que confirmaram que Cipriano Paus Pires morreu por tortura e asfixia. O Ministério Público disse ainda que nesta fase do processo o pedido de um legista seria feito em fase de instrução e não no momento das audiências. O processo 48/2025 tem como relator a veneranda juíza conselheira Maria Guiomar Gamboa Craveiro e adjuntos venerandos juízes conselheiros Arthur Gunza e Pedro Nazaré Pascoal. A Polícia Nacional em Cabinda prossegue com as operações de combate ao contrabando de combustíveis. Nos arredores do aeroporto de Cabinda foi descoberto e desmantelado o foco de armazenamento de combustíveis para fins de contrabando. A polícia encontrou no local mais de 100 mil litros de combustíveis em caminhões que estavam preparados para partir para a República Democrática do Congo. A operação da Polícia Nacional no combate ao contrabando de combustíveis ao nível da província de Cabinda prossegue. Depois da Santa Catarina, mais uma denúncia, desta vez no bairro Povo Grande, município de Ngoio. Os efetivos da polícia chegaram a tempo e encontraram 2 caminhões, uma cisterna e vários reservatórios. Os contrabandistas, ao se aperceberem da chegada da polícia, meteram-se todos em fuga.
De acordo com a polícia, foram encontrados no local mais de 100 mil litros de combustíveis. Na sequência de um segmento operativo que vinha sendo, portanto, realizado, a Polícia Nacional, através tanto do DIP, o DINFOP e o Comando Municipal, desenvolveram ações de inteligência policial que permitiram, portanto, determinar o local em que nos encontramos aqui agora, onde de facto feito o transbordo de imensas ou grandes quantidades de combustível que tanto se destina à fronteira do Mar Cusé, tanto no IAB, com a República Democrática do Congo. Do rastreio que foi feito ao local, foi possível tanto determinar uma quantidade de aproximadamente 110 mil litros de gasóleo. E tanto depois dessa atividade, o passo a seguir é apresentar, portanto, os meios e o referido produto ao digno agente do Ministério Público para que, de facto, possamos trazer aos autos os proprietários deste estaleiro para a responsabilidade que se impõe. A polícia garante que as operações vão continuar. O objetivo é desencorajar a prática de contrabando de combustíveis ao nível da província de Cabinda. Existem locais próprios para o armazenamento deste produto, isto com vista a evitar tanto perigo social, não sendo tanto num local onde residam pessoas, de modos que nós aconselhamos que as pessoas evitem, e aqueles que queiram de facto exercer esse ativo contrabando de produtos petrolíferos, porquanto entendemos que essa atividade tanto tem causado efeitos nefastos à economia nacional. A Polícia Nacional em Cabinda desenvolve operações que visam combater o contrabando de combustíveis. O Centro Especializado de Tratamento de Endemias e Pandemias, o CETEP, realiza nos próximos dias as suas jornadas científicas, ou seja, o seu congresso, e para o efeito vai promover amanhã o Café com Jornalistas. Para dar mais subsídios sobre a antevisão do evento, está connosco a médica Ana Lídia Sangongo, que é diretora pedagógica, científica e membro da comissão organizadora do CETEP, que vai nos falar mais sobre essa atividade que está dirigida aos jornalistas. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, desde já parabéns à TV Girassol pelo seu aniversário. E desde já a comissão organizadora do Congresso agradece a oportunidade que nos concede de podermos falar sobre o nosso primeiro Congresso de Doenças Infecciosas, que será realizado de 23 a 25 de julho no Centro de Convenções de Talatona. E como nós queremos que todos participem, nós viemos aqui hoje para convidar todas as jornalistas para este encontro da manhã, um café da manhã com jornalista, às 10 horas, que será no Centro de Convenções de Talatona, para podermos falar um pouco mais daquilo que será o nosso evento. O evento em si vai se cingir em quê? Como o tema é doenças infecciosas e o nosso lema é tendências, desafios e perspectivas, né? Como sabe, apesar de estarmos agora a viver uma viragem epidemiológica no que diz respeito ao aumento de doenças não transmissíveis, não infecciosas, nós continuamos ainda a viver o drama das doenças infecciosas. Tanto é que nós ainda continuamos a enfrentar um surto de cólera. São desafios que nós dia a dia temos que nos debater com eles. E como o centro é uma unidade especializada no tratamento de doenças infecciosas, talvez as pessoas não consigam perceber o que é isso, mas pronto, nós tratamos essencialmente de doenças como a malária, a tuberculose, VIH-Sida, que constituem grandes endemias a nível do país e um sério problema de saúde pública. Neste contexto, decidimos congregar acadêmicos, cientistas internacionais e nacionais, profissionais da saúde, sociedade civil, várias entidades, para podermos nos sentar e conversarmos, buscando aquilo que é a ciência, o que a ciência nos orienta, do que nós devemos fazer para tentarmos melhorar, porque o nosso principal objetivo é melhorar a assistência à nossa população, com qualidade, mas baseada em evidências científicas. Há um termo que é muito utilizado recentemente, que é medicina baseada em evidências, ou então saúde pública baseada em evidências. Já foram realizados alguns estudos, nós estamos a viver um fenômeno, então nós queremos ver até que ponto nós estamos aí bem. Por isso é que o lema diz tendências,
para que lado é que nós estamos a ir. Desafios. Então, que desafios nós temos para enfrentar isso? E quais serão as nossas perspectivas daqui? Entre os desafios que o CETEP tem, quero saber se consta o equilíbrio entre médico-paciente. Como é que estão os números neste? Ainda há muito paciente para pouco médico? O problema é geral, o problema é do país. O CETEP não... Particularmente o CETEP está bem país servido. Não está fora desta realidade. Várias vezes o Ministério da Saúde tem que recorrer à cooperação internacional. Neste quesito, eu penso que a própria entidade governamental está preocupada, mas dizer que este é o problema da lei da oferta e da procura. Sabes que em todos os domínios, quanto mais se oferece, mais se procura, né? Então, satisfazer isso não será um problema que nós vamos resolver, mas e acredito que eu não estou a falar em nome do Ministério da Saúde, mas eu penso que a população tem estado a acompanhar os esforços que o Ministério da Saúde está a realizar no que diz respeito à formação e capacitação de quadros. E eu falo na pessoa da direção pedagógica e científica, que é uma área que eu tenho estado a acompanhar, que estão a ser feitos muitos esforços em capacitação de médicos, em capacitação de profissionais, mas em saúde os recursos são sempre escassos. Dizer que estamos satisfeitos, não, queremos muito mais, se nos pudesse. Mas isso é um processo, Eu faço parte, nós vamos realizar esse congresso em alusão dos 50 anos de independência. Apesar de eu não ser tão idosa assim, mas eu já faço parte daquela geração que acompanhou, né? E nós somos aqueles que tivemos um sonho. Se nós formos a fazer uma relação daquilo que eram os médicos há 20 anos, eu faço parte dos que já têm mais de 20 anos de carreira. Há 20 anos atrás não é o que temos hoje. Já nós temos mais se calhar, não sei, tem que falar pela ordem dos médicos, mas até onde já pude contactar alguns colegas, temos mais de 8.000 médicos cadastrados na ordem dos médicos. Então, claro que é preciso fazer o rácio médico-população. Nunca será, ainda não estamos aos níveis exigidos. Não só o CETEP, mas a nível do país todo, e penso que isso é um desafio para nós. Né? O Congresso é do CETEP, mas outros profissionais de outras áreas e de outras instituições vão tomar parte? São Até convidados? agora já temos convidados, convidamos pessoal, cientistas de outras latitudes, do Brasil, essencialmente, de Portugal, de Cuba e da Inglaterra. Contamos agora com 4 países que confirmaram a sua presença. Os nossos visitantes já estão entre nós, mas isto está sobre êxito do Ministério da Saúde. Não é, o CETEP é uma unidade do Ministério da Saúde. Sua Excelência a Ministra da Saúde está a acompanhar por perto como líder, e foi ela quem nos orientou, essencialmente, que devíamos realizar um evento desta envergadura para podermos nos sentar. Agora, de outras instituições, em princípio as inscrições ainda estão abertas, mas quero desde já dizer que nós já até hoje de tarde tínhamos mais de 500 inscritos. Penso que alcançamos o nosso objetivo. Temos representantes de todas as províncias, né? Estudantes, médicos, enfermeiros que vieram de outras províncias para participar do nosso evento. Até certo ponto, penso que os objetivos que nos propusemos no início estão a ser alcançados, e acreditamos que algumas pessoas que deixam ainda as coisas para o final, nós temos previsto que poderão fazer as suas inscrições até no local, né? Desde já, os que ainda estiverem interessados ainda podem fazer inscrições através devem acessar o nosso endereço, que é secretariado.congresso@cetef.gov.ao, ou então nos contactar através do terminal telefônico 927 25 27 50, ainda estaremos abertos. Para aqueles que só se lembraram agora e ouviram falar que o CTPMA vai realizar um congresso, que ainda estejam interessados em participar. Doutora Sangongo, eu vou agradecer a sua presença aqui, desejar que agradeço, parabéns a todos, a essa casa. Alguém dizia que é pequeno, que já consegue falar. Nós também, CETEP, somos uma instituição pequena e estaremos sempre disponíveis, e aguardamos por vós amanhã no Centro de Convenções de Talatona a partir das 10 horas. Com certeza, estão todos convidados. Obrigada.
A 40ª edição da FILDA arrancou hoje na Zona Económica Especial. Para esta edição marcaram presença mais de 2.000 empresas, 18 países são representados, com cerca de 700 expositores. O cenário é de movimento de um lado para o outro, mas a maior movimentação é fechar parceria, expandir marcas e produtos, trocar experiência e criar um bom ambiente de negócio com resultados vindouros. É assim todos os anos quando se abre as portas da FILDA, a Feira Internacional de Luanda. Desta vez não foi diferente para o certame que o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse ser resiliente. A FILDA, que vai já na sua 40ª edição, tem acompanhado o crescimento e transformação económica do nosso país, afirmando-se como o maior ponto de encontro empresarial e de demonstração da resiliência e capacidade de superação da economia angolana. No seu discurso de abertura, o ministro avançou dados sobre o estado da economia do país e reconheceu que há ainda desafios a serem superados. Apesar deste desempenho da economia em 2024 e mesmo com o crescimento positivo que voltamos a registrar no primeiro trimestre de 2025, que foi de cerca de 3,5%, temos de reconhecer que os desafios de diversificação económica ainda são complexos e exigentes, permanecendo necessário o percurso de correções e reformas para a superação das vulnerabilidades e para que o crescimento económico seja consistente e os ganhos sociais abrangentes e duradouros. Por seu turno, o Ministro das Relações Exteriores, Teta António, refere que a FILDA, para além de negócios, mostra ao mundo o lugar que o país ocupa nas lides internacionais em termos de desenvolvimento económico. A atenção, não é, que tem sido dedicada à nossa política externa em termos de atração de outros países, de investidores, e também a atenção que o mundo tem dedicado a Angola relativamente aos passos que o país está a dar. Portanto, a feira, como eu disse, é um dos indicadores que justamente demonstra o lugar que o país está a ocupar e as ambições do país em termos de desenvolvimento, em termos de diversificação da economia. Pelo número de expositores e empresas que esta edição apresenta, alguns empresários afirmam que é indicador importante e de confiança para a economia do país. Esta feira tem a maior participação de todos os tempos. E este é um importante sinal de confiança na nossa economia. Ninguém investe para estar aqui presente, expor os seus produtos e serviços, se não acredita no que vem para a frente. Eu acredito que nós estamos num processo de transformação em Angola, portanto ainda está bastante desafiante e complexo, mas quem investiu aqui certamente que terá a oportunidade de mostrar os seus serviços e novos investimentos virão. Eu acredito que os próximos anos serão ainda de maior sucesso. Esta edição representa mais do que uma exposição. Representa um marco histórico, uma reafirmação da nossa identidade económica, da nossa cultura e do nosso compromisso com o progresso. Durante 6 dias consecutivos, este recinto será um verdadeiro centro de oportunidades, de negócios, de ideias, parcerias, trocas de experiências, conferências, colóquios, debates e muito mais. Recebemos com orgulho 2.194 participações diretas e indiretas. O Presidente da República, João Lourenço, anunciou hoje o reforço da cabimentação orçamental para a construção da estrada Mavinga-Cuito-Cuanavale, facto que vai permitir a melhoria da circulação de bens e serviços. O Presidente da República fez este anúncio quando interagia com a população de Mavinga, a sede da província de Cuando. O chefe de Estado trabalhou hoje na província do Cuando, concedeu ainda audiências a autoridades tradicionais e religiosas. Num verdadeiro momento de interação com a população do Cuando, o Presidente da República voltou a falar dos benefícios da nova divisão político-administrativa, tendo reafirmado inclusive que se arrepende de não ter avançado com a ideia há mais tempo. Nós deveríamos ter tomado esta medida 5 anos atrás, 10 anos atrás. E se o tivéssemos feito naquela altura,
podem ter a certeza que o nível de desenvolvimento desta parcela do território em que nos encontramos seria muito maior. Teríamos muito mais desenvolvimento do que o que temos hoje. Nesta altura, teríamos já a estrada que liga o Cuito com a Naval a Mavinga a funcionar perfeitamente, a estrada Mavinga-Dirico e outras estradas a ligar, outras localidades, algumas que já eram município e outras que, sendo comunas, hoje passaram à categoria de município. Antes do encontro com a população, o Presidente da República, João Lourenço, orientou a reunião com o governo local, onde foi informado sobre as reais necessidades da província. De acordo com o titular do Poder Executivo, a reunião permitiu a tomada de decisões que vão impactar positivamente na vida das populações. O Presidente anunciou o reforço da verba para a construção da Estrada Nacional 280. A decisão de acelerar as obras da construção da estrada Cuito com a Naval, Mavinga, Rivungo. Nós, para essa estrada, pelo menos no troço Cuito com a Naval, Mavinga, identificamos um novo traçado, porque concluímos que a estrada antiga não estava bem localizada, passava por fontes de água e que, portanto, tornavam a circulação difícil. Identificamos um novo traçado, já desminamos e agora vamos à obra. Praticamente já demos início, ainda um bocado timidamente, mas a partir da manhã, a altura em que eu vou assinar um decreto para um crédito adicional, vamos imprimir uma nova dinâmica na construção dessa estrada. João Lourenço quer que as províncias desenvolvam na mesma proporção. Nós queremos que o Quando acompanhe o ritmo de desenvolvimento do resto do país. Não queremos ver províncias muito desenvolvidas e outras a ficarem muito para trás, como se uns fossem filhos e outros fossem afilhados. Todos são filhos de Angola e, por essa razão, todos têm o direito legítimo do bem-estar. Em função do potencial ambiental da província, onde se destacam os parques nacionais, como é o caso do de Mavinga, o chefe do governo referiu que será feita uma verdadeira aposta no turismo ecológico, visando a angariação de receitas para a província em particular e para o país em geral. Gostaríamos de particularizar um ramo da economia com relação ao qual nós gostaríamos de ver esta cidade de Mavinga como capital. Estou-me a referir ao turismo ecológico. Aquilo que a gente vai ver aqui nos países vizinhos, na Namíbia, na Zâmbia, no Zimbábue. Temos ido, muitos angolanos têm ido, angolanos e estrangeiros, visitar os parques que esses países têm desenvolvidos, controlados e que são uma importante fonte de recursos, importante fonte de divisas para os respectivos países. E esses países que eu citei, nossos vizinhos, nesta matéria estão muito mais desenvolvidos do que Angola está. Mas nós pretendemos seguir o caminho que eles seguiram e também desenvolver esse ramo da economia que se chama turismo ecológico.
Depois da conversa com a população, o Presidente da República seguiu para o local que vai acolher a futura cidade de Mavinga e ao espaço que, de forma provisória, vai acolher alguns departamentos do Governo Provincial. O Governo Provincial de Cabinda está a criar condições para ajudar a população a prevenir calamidades da chuva que se avizinha. Para o êxito deste processo, o Governo conta com a colaboração de empresas de construção civil. O Governo Provincial reúne com empresas de construção civil para se definir estratégias de combate às calamidades durante a época chuvosa 2025-2026. O encontro teve como objetivo alinhar métodos para se preparar à época chuvosa que se avizinha. No final do encontro, as empresas de construção civil manifestaram-se comprometidas com os desafios apresentados pelo Governo Provincial. Sim, este encontro para nós é muito importante. Já não é o primeiro que temos aqui com o Executivo do Governo Provincial de Cabinda e basicamente é o reforço da cooperação do Governo com as empresas locais, em que nós nos incluímos e na preparação para a época chuvosa, para as dificuldades que se adivinham no período de chuva que há de vir, a forma como podemos colaborar com o Governo e com as restantes empresas para minimizar esses danos. Este encontro foi muito produtivo, acho que num tempo que antecipa a época das chuvas e de uma forma muito planeada, foi proposto às empresas de construção civil locais que tenham cá papéis importantes, antecipar aquilo que é sempre um problema anual das calamidades muito originadas pelas chuvas. As empresas neste momento têm um plano, vamos trabalhar com o Governo, recebemos um plano de forma antecipada, há uma preocupação genuína por parte do Governo e das próprias empresas em servir e auxiliar as populações. Vamos trabalhar sobre esse plano e tentar cumprir o máximo possível de uma preocupação do Governo, que também é nossa. A governadora de Cabinda disse que o objetivo do Governo Provincial é atingir 0% de danos sempre que cai chuva, razão pela qual incentiva as empresas a manterem a mesma dinâmica. Também gostaria de parabenizar e felicitar os nossos parceiros que o ano passado, a época chuvosa 2024-2025, realmente fizeram um trabalho excelente. Ficamos muito satisfeitos, claro, perdemos vidas que, mesmo que seja uma só, é muito lamentável, mas gostaríamos nós que continuássemos a diminuir esses aspectos nefastos que trazem as cargas pluviais. E vimos que o trabalho antecipado que fizemos, conseguimos sim diminuir a 60% daquilo que os danos das cargas pluviais fizeram no ano anterior. Gostaríamos de ter zero. O Governo Provincial reúne com empresas de construção civil para se definir estratégias de combate às calamidades durante a época chuvosa 2025-2026. Veja daqui a pouco as notícias do desporto no país e veja também a dívida de mais de 3 mil milhões de kwanzas de clientes devedores da ENDE. Eu regresso a seguir ao intervalo, não saia daí. Até já. Estamos de volta. Angola e Etiópia assinaram um acordo de cooperação para reforçar as relações bilaterais. O objetivo é promover o desenvolvimento económico e a cooperação na área de aviação. Para o efeito, os dois países assinaram um memorando de entendimento para intensificar as operações aéreas entre a Ethiopia Airlines e a TAG. Angola e a República Federativa da Etiópia assinaram um acordo de cooperação para reforçar as relações entre os dois países. O ministro dos Transportes e Logística da Etiópia diz que o acordo ora assinado vai fortalecer cada vez mais os dois países. Este acordo bilateral visa estabelecer uma base sólida para a colaboração aérea na transportação entre a Ethiopia Airlines e a companhia de bandeira TAG. By designating nations... Esse acordo de aviação assinado hoje não é meramente um documento. É uma ponte que conecta os nossos povos e também transmite as nossas aspirações
entre os nossos países e para melhorar os serviços de cooperação no setor de aviação. Para as exportadoras nacionais definir rotas e garantir a liberdade de direito conforme previsto na decisão de Yamoussoukro, estamos assim a desmantelar barreiras em infraestruturas africanas com relação a serviços aéreos e também a aprofundar os nossos objetivos como uma única transportadora africana. O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, diz que o acordo visa estabelecer uma base sólida para a colaboração aérea, promovendo o desenvolvimento mútuo. Diz ainda que vai potencializar e abrir novas oportunidades para a conectividade de ambos os países e desenvolver o comércio, turismo no continente africano. A Etiópia hoje já representa o principal hub aéreo a nível do continente e nós queremos beber dessa mesma experiência e conviver com ela de forma transparente para promovermos o hub aqui regional no lado austral do nosso continente. Precisamos de estender a nossa cooperação para além daquilo que são os aspectos comerciais e técnicos, mas acima de tudo com compromisso no desenvolvimento de todos os agentes que fazem parte do ecossistema da aviação civil. E o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas de Abreu, recebeu na manhã desta terça-feira em audiência várias delegações estrangeiras, nomeadamente o ministro dos Transportes e Turismo de Cabo Verde, o ministro de Negócios Estrangeiros da Etiópia e uma delegação da Autoridade de Aviação Civil do Ruanda. No final da audiência, o ministro dos Transportes destacou a necessidade de se estabelecer uma ligação entre Angola, Ruanda e Etiópia. Atualmente, a aviação africana representa apenas 2% do tráfego aéreo global, sendo fundamental que este número aumente através de estratégias concretas e da colaboração entre os Estados. Durante as audiências concedidas pelo ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, foram discutidas parcerias entre as companhias aéreas como Cabo Verde, Ruanda e a Etiópia. O nosso continente é muito grande. Temos um conjunto de acordos e decisões já tomadas no âmbito dos objetivos da Agenda 2063 da União Africana, em particular o mercado único do transporte aéreo africano, e que demora a dar resultados a nível do continente para sairmos hoje dos níveis de conectividade que temos. Portanto, precisamos de ir um bocado mais longe, para além da ratificação destes mesmos acordos. Precisamos de encontrar mecanismos que, de facto, potenciem a conectividade em África, que hoje, no setor da aviação, representa somente 2% daquilo que é a aviação a nível global. No final do encontro, o titular da pasta destacou também a necessidade de se estabelecer uma ligação entre Angola, Ruanda e Etiópia. É certo que precisamos sim de garantir a ligação com Ruanda e esse facto vamos tentar materializá-lo ou pela Ruandair ou pela TAG, claramente na extensão dos acordos de partilha de códigos que as duas companhias possam celebrar. Temos aí nós que aprender também algumas coisas da Etiópia e tivemos exatamente uma conversa no sentido de estendermos esta nossa relação de cooperação. Por sua vez, o ministro dos Transportes e Turismo de Cabo Verde, José Luís Sá Nogueira, reafirmou o papel do turismo e transporte aéreo para o desenvolvimento econômico do continente africano. O turismo impulsiona o setor dos transportes aéreos e vice-versa, por forma a permitir que Cabo Verde sirva como um hub para distribuição para vários outros países da Europa, mas também do continente americano, América do Norte, América do Sul. Já Cabo Verde também voa para esses destinos e vice-versa também, quando nós queremos ter conectividade para além, sobretudo na África Austral, a Luanda pode ser um hub muito importante para Cabo Verde. Ricardo de Abreu garantiu que ainda este ano o novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto vai passar a receber todas as operações internacionais. E agora estamos a trabalhar para conseguir até o final do mês de setembro, início do
último trimestre de 2025, garantirmos que toda a operação comercial dos voos das companhias aéreas internacionais também se junte àquilo que hoje já estamos a fazer a nível do aeroporto, Dr. António Agostinho Neto. Portanto, estamos convencidos. Angola acolhe em Luanda, de 21 a 24 do presente mês, a segunda Conferência Ministerial do Turismo e Transportes de África. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social desmentiu, através de uma nota, a existência de um programa atribuído à instituição de suposto apoio financeiro direto no valor de 100 mil kwanzas. O MAPTES alerta aos utilizadores das redes sociais a não se deixarem influenciar por falsas informações provenientes de contas não oficiais, usadas por indivíduos mal intencionados que atentam contra a credibilidade de organismos do Estado. Segundo a nota, o MAPTES promove, de forma legítima e transparente, diversos projetos de apoio social, com foco na empregabilidade, na formação profissional, em estágios profissionais, assim como na atribuição de microcréditos e distribuição de kits de trabalho, todos financiados atualmente pelo Fundo Nacional de Emprego, o FNEA. Para o acesso a esses serviços, os cidadãos devem dirigir-se aos centros de emprego e de formação profissional em todo o país ou visitar os portais oficiais. Dívidas de clientes. Não pagadores da ENDE devem mais de 3 mil milhões de kwanzas. Em destaque. Os utentes da ENDE no país têm mais de 300 mil milhões de kwanzas em dívidas. A informação foi avançada nesta terça-feira pelo administrador comercial e de assuntos regulatórios da ENDE, em entrevista exclusiva à Rede Girassol, no dia da abertura da Feira Internacional de Luanda. O responsável que falava à Rede Girassol, à margem da 40ª edição da FILDA, que abriu hoje na Zona Económica Especial, avançou que a nível do país está acumulada uma dívida acima dos 300 mil milhões por parte dos clientes e que tem dificultado a operação da empresa pública de distribuição de eletricidade. Ainda tem vários segmentos tarifários, vamos só dar um exemplo aqui, que é onde temos o grosso dos clientes, que é o tarifário em baixa tensão, portanto o trifásico, e temos inadimplência acima dos 300 mil milhões de kwanzas. Como devem saber, a ENDE é uma empresa que depende da venda de energia para fazer investimentos e melhorar a qualidade do serviço fornecido, portanto níveis de dívida nestes montantes dificultam de certa forma a nossa operação. A ENDE diz estar aberta para negociar com os clientes que têm dívidas em excesso. Temos essa campanha de negociação da dívida para permitir trazer aqui maior sustentabilidade à empresa, ao setor, de um modo geral, considerando também os grandes investimentos que o governo tem estado a fazer, quer na produção, quer no transporte e mesmo na distribuição. O pagamento da energia permite que a empresa faça mais investimentos na expansão, na melhoria da rede, e por essa razão entendemos que é importante fazermos aqui um apelo ao pagamento da dívida. Apesar dos valores em falta, Lourenço Filipe mencionou que mecanismos estão a ser usados para facilitar a relação empresa-cliente, como é o caso do uso das tecnologias. Outra questão que é importante também aqui trazer é o investimento que a ENDE tem feito, portanto, na utilização da tecnologia para facilitar a vida do cliente. Ou seja, hoje as contas de energia podem ser pagas de várias formas, não necessariamente nas lojas, mas podem ser pagas também por via de canais não presenciais, que já são vários. Dados partilhados há 2 anos pela instituição avançam que a empresa pública de eletricidade conta com mais de 1 milhão de clientes em todo o território nacional, numa altura em que o país pratica uma das taxas mais baixas a nível mundial. Nova pausa na informação. Daqui a pouco, notícias além das nossas fronteiras e veja também o potencial turístico de Malanja, província cheia de histórias. Eu volto a seguir. Até já. Há 3 anos,
A Rede Girassol ilumina sonhos. E para celebrar, preparamos um espetáculo inesquecível. Ana Joyce, a voz que conquista corações, é a estrela da nossa festa. A não perder, na Rede Girassol. Rede Girassol, 3 anos de luz, música e emoção. O futuro é agora. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Vamos a mais um bloco de notícias. Mais de 1000 pessoas foram mortas pelas tropas israelitas na faixa de Gaza, enquanto tentavam obter ajuda, de acordo com a acusação feita pelas Nações Unidas. A ONU afirma que as mortes ocorreram principalmente em locais geridos por uma fundação apoiada pelos Estados Unidos e por Israel. Veja no Compacto Internacional. Divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, indicam que até 1 de julho foram registadas 1054 mortes de pessoas em Gaza, enquanto tentavam obter alimentos. O Alto Comissariado afirma que 766 das mortes foram registadas perto de locais da Fundação Humanitária de Gaza e 288 perto de caravanas de ajuda da ONU e de outras organizações humanitárias. O órgão das Nações Unidas sublinha que as pessoas foram mortas pelo exército de Israel. O Alto Comissariado das Nações Unidas afirma que os seus dados são baseados em informações de diversas fontes fiáveis no local, incluindo equipas médicas e organizações humanitárias e de direitos humanos. A ONU e as principais organizações de ajuda recusaram-se a trabalhar com a Fundação Humanitária de Gaza, por acusarem a instituição apoiada pelos Estados Unidos de estar ao serviço dos objetivos militares israelitas e de violar os princípios humanitários básicos. A Fundação Humanitária de Gaza começou a distribuir caixas de alimentos a 26 de maio, depois de um bloqueio de mais de 2 meses imposto por Israel à entrada de toda a ajuda humanitária e apesar dos avisos de risco de fome no enclave palestiniano. Centenas de pessoas manifestaram-se hoje no Bangladesh a exigir que a justiça seja feita depois de ter subido para 31 o número de mortos na sequência da queda de uma aeronave militar sobre uma estrutura que albergava estudantes. De acordo com o último dado, a maioria das vítimas era criança. O caça F-7 BGI da Força Aérea do Bangladesh descolou de uma base aérea para um voo de treino de rotina, tendo-se despenhado num dos edifícios escolares, de onde muitos alunos já haviam saído, enquanto outros aguardavam pelas suas famílias ou dentro das salas. A queda do avião provocou um incêndio que matou pelo menos 31 pessoas, 29 das quais crianças, além de um professor e do próprio piloto, de acordo com o mais recente relatório do Gabinete de Comunicação das Forças Armadas do Bangladesh. Pelo menos 165 pessoas ficaram feridas, muitas delas com queimaduras graves, em consequência da queda da aeronave. A inovação e o turismo em África estão a ser debatidos na segunda Conferência Ministerial da ONU no Turismo, em que estão presentes companhias aéreas africanas. A segunda Conferência Ministerial da ONU no Turismo arrancou neste dia 22 de julho em Luanda. O evento, organizado em conjunto com a Organização da Aviação Civil Internacional, visa fortalecer a conectividade de África com o mundo através do turismo e dos transportes aéreos. O representante da ICAO, Mohamed Khalifa Rahman, diz ser um marco importante no setor do turismo e transportes aéreos.
Economicamente, o que nós passamos agora em termos de barreiras não é viável. Foi decidido pelos chefes de Estados que a África deve comercializar entre si e para facilitar o SATAM está em vigor para os países aderirem. Infelizmente nem todos aderiram, por isso precisamos reforçar que todos adiram de forma a reduzir as barreiras de vistos e facilitar o tráfego entre os países africanos. O secretário de Estado para Aviação Civil, Marítimo e Portuário, Rui Carreira, diz que o objetivo do encontro é de juntar os dois setores dos transportes aéreos e do turismo para fazerem parte do mesmo ecossistema e encontrar soluções para o aumento do tráfego em África. Muitas medidas que nós pretendemos no sentido de melhorar a integração regional, o desenvolvimento dos nossos países e a prosperidade dos nossos povos. A África é um continente rico em motivos turísticos e nós gostaríamos que os povos africanos viajassem e contribuíssem para a movimentação intra-africana, visitar uns e outros países, e isto, obviamente, que gera uma série de receitas para os Estados e assim desenvolvendo a economia. Rui Carreira diz que existem vários países em África fortes no turismo, mas que devem ser melhor explorados. Temos países fortes em turismo, falar do Egito, da África do Sul, por exemplo, Namíbia, Zimbábue, Zâmbia, e Quênia, Tanzânia, mas temos outros países com muito mais ou com muito menos incidência nesta indústria. Angola está neste momento a criar condições para estar também na linha da frente, estamos numa fase muito incipiente, mas já se vêem alguns sinais de que esta dinâmica existe e vai se desenvolver. A conferência reunirá líderes e especialistas para discutir soluções e estratégias para impulsionar o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável no continente, com foco em inovação, conectividade e inclusão. Agora vamos dar um salto até a terra da Palanca Negra Gigante e da Rainha Ginga. A província de Malange conta com zonas turísticas e históricas que podem torná-la um dos destinos turísticos principais em Angola. Malange, uma província rica em história, cultura e belezas naturais. As quedas de Calandula, com seus mais de 100 metros de altura, atraem visitantes e turistas de vários pontos do país. Primeira vez que venho a Malange e tenho o privilégio também de, pela primeira vez, estar aqui a observar as quedas de Calandula e, portanto, percebe-se que é um sítio muito bonito. Foi a primeira coisa, quando viemos para aqui, na primeira sensação nós podíamos vir para aqui para conhecer, porque é um histórico angolano. Eu acho que todo mundo gostaria de estar aqui. A poucos quilômetros dali, Pungo Andongo desperta a curiosidade. As enormes pedras negras em forma de torres guardam histórias impressionantes. O rei às vezes ficava aqui com a sua corte, postos avançados. Eles colocavam aqui em cima das montanhas para controlar o inimigo que vinha daqui, dali, porque eles tinham aquele conflito com os europeus. Então eles controlavam. Ngulungu Aketa, que é o sobrinho direto, nesta montanha, nessa pedra que estamos a ver, ele ficava ali. Ele que dava a primeira orientação, porque ele é a pessoa que era sobrinho direto, que recebia a orientação do rei. E ele dava com aqueles instrumentos sonoros, que era um instrumento de comunicação aos outros. Então eles pegavam comunicavam a todos e eles mantinham em alerta. E a informação chegava, qual é a orientação que o rei deu, para nós podermos resolver algum problema de um ataque do inimigo. Além das pedras e águas, um dos cartões postais da província é a mesa da Rainha Gingambandi. Estamos, nesse exato momento, num dos pontos mais altos da província de Malange. Aqui é chamado a Mesa da Rainha Gingambandi. Este ponto turístico faz parte da história de Angola. Então nós estamos a mostrar ao mundo, a Angola e a África, que eles possam vir visitar aqui para ver onde é que o reinado, o poder tradicional angolano começou. Entre pedras, águas e histórias, Malange tem tudo para se tornar um dos principais destinos turísticos de Angola.
De informação está tudo dito por hoje. Amanhã mais informação aqui no seu Girassol Jornal a partir das 19h45. Estamos gratos pela atenção. Já sabe que a Rede Girassol completou hoje 3 anos de existência. Isto porque a primeira emissão da Girassol FM foi ao ar a 22 de julho de 2022. E para celebrar então esta data, você vai acompanhar, depois do jornal, a partir das 21 horas, o show intimista de Ana Joyce aqui na nossa emissão. Não deixe de acompanhar. Boa noite, fique bem.